O ser humano é cheio de mistérios, mas alguns casos vão muito além do que você imagina. Em um mundo com quase 8 bilhões de pessoas, existem indivíduos tão raros que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Hoje você vai conhecer pessoas reais com características extremamente incomuns, corpos que desafiam a ciência, histórias que chocam médicos e situações que parecem impossíveis, mas são verdadeiras. Alguns desses casos são tão raros que existem apenas 1 ou 2 registros no mundo inteiro. E o último da lista vai mudar completamente a forma como você enxerga o corpo humano. 1. A mulher com a língua mais longa do mundo. Bem-vindo ao novo vídeo. Existem quase 8 bilhões de pessoas vivendo no nosso planeta, e não é surpresa que algumas delas sejam muito diferentes das outras. Algumas pessoas são particularmente únicas, nascidas com condições raras ou características excepcionais que as tornam incomuns. Dizem que quando alguém fala demais tem língua grande, mas Chanel Tapper leva isso ao pé da letra. Essa mulher é a orgulhosa dona da língua mais longa do mundo, medindo 3,8 polegadas, 9,75 centímetros. Para comparação, é quase o tamanho de uma pata de um animal. A língua dela é tão longa que lembra a de um lagarto. Chanel percebeu isso pela primeira vez quando tinha 8 anos, durante uma sessão de fotos de Halloween com a mãe. Quando ambas colocaram a língua para fora, ela notou que a sua era muito maior. Com o tempo, as pessoas começaram a comentar e foi aí que Chanel percebeu o quanto era única. Enquanto muitos se assustam ao ver sua língua, para ela sempre foi uma forma divertida de impressionar os outros. 2. As primeiras gêmeas albinas da Argentina. Catalina e Virgínia são as primeiras gêmeas albinas registradas na Argentina. O nascimento delas foi extremamente raro, já que apenas 1 em cada 17 mil pessoas nasce com albinismo no mundo. O albinismo é uma condição genética que afeta a produção de melanina na pele, cabelo e olhos, resultando em pouca ou nenhuma pigmentação. A família costuma receber muitos olhares e perguntas sobre a aparência das meninas, mas eles abraçam as diferenças e compartilham sua história para aumentar a conscientização. Hoje, com 4 anos de idade, Catalina e Virgínia se tornaram uma sensação nas redes sociais por causa de suas fotos e mensagens positivas. Os pais esperam ensinar às filhas que elas devem se orgulhar de quem são e não permitir que ninguém as faça se sentirem inferiores por causa da aparência. 3. Neil Harbinson, o primeiro ciborgue do mundo. Ele nasceu com daltonismo completo, enxergando tudo em preto e branco. Mesmo não tendo vergonha disso, ele queria experimentar o mundo de uma forma diferente. Em 2004, Neil criou um dispositivo que permite que ele ouça cores, tanto visíveis quanto invisíveis. Isso é possível graças a uma antena implantada em sua cabeça que converte as cores em vibrações sonoras, transmitidas pelo crânio. Hoje, Neil é conhecido como o primeiro ciborgue do mundo, parte humano, parte tecnologia. Segundo ele, no futuro, os humanos irão se tornar cada vez mais ciborgues por meio da tecnologia. 4. A mulher que pode dormir até 11 dias seguidos. Qual foi o maior tempo que você já dormiu? Seja qual for sua resposta, Jodie Robinson supera facilmente. Ela vive em Birmingham, na Inglaterra, e sofre de um distúrbio do sono que faz com que ela durma até 11 dias consecutivos. Essa condição afeta profundamente sua vida, dificultando o trabalho, direção e relacionamentos. Jodie sofre de síndrome de Kleine-Levin, um distúrbio neurológico raro que afeta principalmente adolescentes e adultos jovens. Desde 1925, quando a condição foi descrita pela primeira vez, apenas cerca de 1.000 casos foram registrados no mundo. Durante as crises, os pacientes podem dormir até 20 horas por dia, ou mais, e têm extrema dificuldade para permanecer acordados. 5. O homem mais peludo do mundo. Yu Zhenwan é conhecido por 2 coisas: seu sonho de se tornar um astro de rock na China e o fato de que 96% do seu corpo é coberto por pelos. Nascido na cidade chinesa de Shenyang, ele sofreu bullying quando criança, sendo chamado de Homem das Cavernas. Hoje ele aceita sua aparência, mas isso vem com desafios. O excesso de pelos prejudica sua audição e outras funções do corpo. Yu precisou passar por 5 cirurgias para lidar com complicações causadas pela condição. 6. O homem mais pesado do mundo. Kenneth Brumley já foi um atleta talentoso antes de sua vida sair do controle.
ele acabou se tornando o homem mais pesado do mundo, consumindo mais de 30.000 calorias por dia, o equivalente ao que uma pessoa comum come em 2 semanas. Em um documentário, bombeiros precisaram derrubar paredes da sua casa para conseguir resgatá-lo. Seu peso chegou a 1.032 libras, 468 quilos. A cama que ele usava quebrou e ele não conseguia mais sustentar o próprio corpo. Felizmente, Kenneth conseguiu perder grande parte do peso e hoje leva uma vida muito mais saudável, embora tenha desaparecido da mídia. 7. A mulher que removeu o próprio nariz para sobreviver. Tina Hyatt Earls ganhou destaque ao decidir remover o seu nariz ao invés de passar por radioterapia. Em 2014, ela foi diagnosticada com câncer nasal em estágio 3. Os médicos alertaram que a radioterapia causaria danos severos à pele, dentes e sistema nasal. Diante disso, Tina tomou a difícil decisão de remover o nariz. Ela compartilhou sua história publicamente para conscientizar sobre a doença e incentivar o diagnóstico precoce. Tina apareceu em vários programas de TV e notícias, defendendo que pessoas procurem ajuda médica ao apresentarem sintomas como dificuldade para respirar, sangramentos nasais e infecções frequentes. 8. A mulher que vê o mundo de cabeça para baixo. A vida de Boiana Danilovic virou literalmente de cabeça para baixo. Embora seus olhos enxerguem normalmente, seu cérebro inverte as imagens. Essa condição rara é conhecida como fenômeno de orientação espacial. Para conseguir ler corretamente, Boiana precisa ler textos de baixo para cima. Em casa, sua TV fica instalada de cabeça para baixo. Apesar de parecer estranho para os outros, para ela isso é completamente normal. 9. Mark Wahlberg e o terceiro mamilo. Você provavelmente conhece o ator americano Mark Wahlberg, famoso por filmes como Ted. O que muita gente não sabia é que ele possui um terceiro mamilo. Essa informação foi revelada durante um talk show, quando o próprio ator contou a história para Will Ferrell. Desde então, o segredo se tornou mundialmente conhecido. 10. A mulher com uma perna que pesa quase 95 libras. Mahogany Getter, de Knoxville, no Tennessee, tem uma condição em que sua perna esquerda pesa cerca de 99 libras, 45 quilos, a mais que a outra. A condição faz com que fluidos se acumulem nos tecidos moles, causando um inchaço extremo. Desde o nascimento, os médicos notaram que algo estava errado. Embora não tenha cura, o problema pode ser amenizado com fisioterapia e drenagem linfática. Mahogany afirma que a perna geralmente não dói, mas o peso torna a locomoção extremamente cansativa. Hoje ela dedica sua vida a promover positividade corporal. Depois de ver todos esses casos, fica claro que não existe um único padrão para ser humano. Algumas dessas pessoas nasceram diferentes, outras passaram por decisões extremas, mas todas provam que a realidade pode ser mais impressionante do que qualquer ficção. Essas histórias não são apenas curiosidades, elas mostram até onde o corpo humano pode ir, seja por genética, doença ou tecnologia. Agora me conta, qual desses casos mais te surpreendeu? Comente aqui embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal, porque no próximo vídeo vamos mostrar outros casos reais ainda mais raros e inacreditáveis. Você não vai querer perder.